Graça e paz, povo abençoado, bom dia, sábado, mais um sábado que Deus nos fez, mais um sábado que aprove o Senhor de estarmos aqui no Vida TV+, no programa Impacto. Eu sou o pastor Gustavo Pérez, da Igreja Apostólica Fogo para as Nações, e hoje com a honra de ter ao meu lado meu pai na fé, o apóstolo Edson. Fala, meu apóstolo. E aí, pessoal, paz de Cristo, bom dia, apóstolo Edson, apóstolo presidente da Igreja Apostólica Fogo para as Nações, amém? Apóstolo do pastor Gustavo, filhão que o Senhor tem nos dado, né? Eu quero aqui estar mandando já, desde já, né? No início, logo, senão depois a gente pode esquecer e a gente acaba sendo cobrado. É verdade. Mandando aí um abraço aí para a galera da Fogo para as Nações, né? E em especial aí para minha esposa, é claro, né? Apóstola Aliana Lopes, e toda a família Lopes e a família Fogo para as Nações. E também mandando um abraço aí, hoje também acho que é aniversário da pastora Rizoneide. Hoje? Pastora Rizoneide, seu filhão Felipe. Deus abençoe muito a vocês, tá bom? Muitos anos de vida. Mandando um abraço aí também para o pessoal da Convenção Conaia, para nós somos vice-presidente nacional, presidente estadual, né? Mandando um abraço aí para o apóstolo Hélio César de Araújo, nosso apóstolo presidente. Amém? Nossa mamãe apóstola Hélida Braga. Um abraço para todos em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel, povo lindo. Programa Impacto, apóstolo. O primeiro programa que eu tive aqui a honra de fazer a convite do pastor Isaías, que está ali nos bastidores ali nos olhando, foi um programa abençoado, eu gostei muito. E hoje nós vamos dar continuidade, dar sequência. Eu deixei naquele momento, naquele programa, eu deixei no ar, assim, solto, uma pergunta para que nós possamos refletir, para que a gente analisasse isso na nossa vida, né? O que impacta a sua vida, ou seja, o que te chama a atenção, na verdade, é o que você vê ou é o que você busca, sabe? E assim, eu deixei essa reflexão para o povo naquela ocasião. Então, eu estava, quando você me chamou semana retrasada para poder estar aqui, a gente, inclusive quando você me chamou, coincidiu com a data do Impacto Jovem. Que ontem, quando eu olhei aquele banner lá no culto, eu falei Impacto, eu falei aí, ó, o tema do programa e agora o tema da conferência jovem. A gente tem essa conferência já há aproximadamente há 7 anos, né? O Ministério tem 7 anos que a gente tem essa conferência, né? E porque a ideia justamente foi essa, causar um impacto. Entendeu? Porque o que nós vemos hoje são... O meu sogro fala muito isso, né? O meu sogro fala que na vida nada se cria, tudo se copia. É verdade. Né? Então, no entendimento é que a maioria das coisas que nós vamos vivendo hoje é mais uma cópia, é mais uma xerox. Né? Que aconteceu lá atrás. Sim, e por isso não vai gerando tanto impacto. Agora, aquilo que é criado, aquilo que é gerado no nosso coração. Isso aí, isso gera impacto. Entendeu? É o Evangelho, né? O Evangelho, ele veio para poder impactar. A religiosidade da época mantinha um sistema. E o Evangelho veio para poder mostrar para o sistema, né, que a supremacia maior do céu. Né? Não tem dúvida. Temos exemplos dessa supremacia na Bíblia. Sim. Né? Se a gente pegar o exemplo lá da mulher do fluxo de sangue, o que impactou aquela mulher? Impactou a fé dela, o que ela nunca tinha visto. Olha, se eu tocar só nas vestes dele, eu estou curada. Sim. Ela poderia se impactar com um medicamento que ela gastou e não conseguiu nada, ou com uma dica de uma outra pessoa, ou com uma experiência vivida anteriormente por outras pessoas ali, por um vizinho, por um parente, o que quer que seja, né? Vamos conjecturar a história, e na verdade não foi. O que impactou a vida dela foi justamente algo que ela criou no coração dela. Sim, é interessante porque o impacto ele gera decisão, né? A decisão de mudar, a decisão de vencer, a decisão de ter uma vida de sucesso, né? Ter uma chamada de sucesso. Essa mulher, quando ela toca,
que traz o interesse, né, em tocar primeiro a fama de Cristo, né? Por onde ele passava, havia vários milagres. E segundo, o que me chama muita atenção é porque o príncipe da sinagoga foi se ajoelhar diante do mestre, né? Então, tipo, a história, ela é linda demais, realmente, porque ela tem um conteúdo de que Cristo está vindo curando, mas a veracidade de que alguém muito grande na Terra acredita naquilo. É isso aí. Então é por isso que ela toma tal decisão. O impacto de todo mundo ali simplesmente era: caramba, Jairo se dobrou diante de Cristo. Então a visão é muito emotiva, né? Sim. É muito emotiva de você enxergar que alguém simplesmente grande entende que ele não é grande diante de alguém maior que ele. É verdade, é uma coisa incrível. E aí, outro exemplo, aquele próprio trecho daquele louvor de ontem, né, que eu te amarei por Aquilo deu pano pra manga. Mas isso aí vai impactar na vida de quem canta, porque a boca fala do que está cheio do seu coração. Então, assim, nós somos cobrados justamente de tudo isso. Então, assim, aquilo ontem também foi algo que eu parei, analisei e falei: opa, isso aí gera um impacto. Rapaz, que louvor, cara. Porque a realidade é essa: muitas das vezes cantam-se canções que a pessoa não faz nem ideia do que ela está falando, do que ela está declarando. E ela às vezes está até com os olhos fechados e ela não tem noção do que está falando. Que eu vou estar ali com você, não importa o que aconteça amanhã, depois da manhã, não importa o que eu vejo, né? Nada os olhos humanos vai me impactar. Sim. A canção ontem foi algo... Cara, aquele louvor eu nunca tinha ouvido. Eu também não. Nunca tinha ouvido. Eu ouvi ontem pela primeira vez e até a pastora Larissa ontem falou comigo assim: apóstolo, esse louvor, acho que quem louva é a mesma pessoa que louva, ele tem fogo nos olhos, né? Eu não sei quem quem é a canção também. Isso aí pra mim. Eu só sei adorar. Falar pra poder gravar nome. Vai gravar o nome também. A idade vai chegando, né? Já chegou, né? Aleluia. A gente já dobra, não. Chegou na esquina do Glória a Deus com aleluia. E aí o que acontece? Eu não sabia, não tinha ouvido aquele louvor. E ontem o Senhor ministrava muito ao meu coração sobre o refletir o que estaria sendo ministrado, né? E quando eu comecei a ouvir aquele louvor ontem, cara, eu me manterei apaixonado por ti por milhares e milhares de anos. Cara, eu falei: Jesus, será que eles têm noção do que está louvando? Exatamente. Porque tipo assim, o maior problema das pessoas que não vivem esse verdadeiro impacto é que é o impacto genuíno. Que é manter aquele impacto. Porque se você for ver uma exposição, estava vendo agora a reportagem, aí houve o choque das placas tectônicas, né? Então o país, eu me falha a memória o nome, entrou em tremor, né? Cara, houve esse impacto na Terra. Então, todo aquele local, o estado do local ficou diferente. E aí o que acontece? Por mais que se reforme-se o país ou a cidade afetada, percebe-se que na história o impacto dessa terra vai perdurar por eternidades, cara. Por milhares de anos, sabe? Pode se passar 1 milhão de anos, mas quem estiver vivo vai lembrar as análises da história do que aconteceu naquela cidade. Então, ou seja, aquilo ali ainda permanece vivo. Com certeza. Vivo dentro da pessoa. Porque impacto nada mais é do que uma força ao contrário, né? Tipo, eu tô parado, vem o impacto de um vento. É uma força ao contrário, né? Então, tipo, aquilo ali é o contrário da rotina daquela cidade. O temor da terra é o contrário daquilo que a gente não espera. É o que foge da normalidade. Foge da normalidade. Então, quando eu falo que eu vou viver apaixonadamente por milhares e milhares de anos, por ele, meu irmão, tem que ter um impacto muito grande. Não importa o que aconteça, a casa pode cair,
Isso aí. Mas você vai estar ali firme. A guerra vai estar amanhã, a batalha vai estar amanhã, mas eu vou estar lembrando do dia que eu sofri assim. Aquilo não vai ofuscar os seus olhos, e sim o que você já tem dentro de você. Exatamente. Já existe uma referência do que aconteceu. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que uma das maiores guerras dessa geração é uma palavra chamada amnésia, né? As pessoas estão tendo amnésia com muita facilidade, estão esquecendo de quem é, do que viveu, ou do que prometeu, do que falou. Exatamente. Essa é uma guerra. Que na verdade, eu costumo dizer que a gente une isso aí não só com a amnésia, mas com o interesse. Algo gerou um interesse diferente, sabe? Apareceu uma oportunidade melhor para a pessoa. E é só que a pessoa acha que aquela oportunidade melhor vai gerar um resultado e, na verdade, não gera. E a gente pega exemplos dentro da Bíblia disso aí. Sim. Tem exemplos bíblicos disso aí. Quando Abraão morre, Isaac... O que Isaac quer fazer? Ele quer descer lá para Gerar, porque lá já tem uma oportunidade melhor, a cidade está melhor, mas o texto vai dizer lá no capítulo 26 de Gênesis, que começa uma grande fome seca, assim como nos tempos de Abraão. Então, assim, quando ele se vê naquele cenário que não tem nada, opa, eu vou para aquele da oportunidade. O que Deus disse para ele? Não, senhor, permaneça aí, plante aí, viva aí, porque eu vou fazer o que eu fiz com o seu pai. A promessa continua. A promessa se estende, né? Eu me lembro, eu estou no segmento, né? Uma vida com Cristo cara, eu estou com 39, tem uns 35 anos, 34 anos. E assim, o que me faz lembrar, inclusive até essa semana a gente perdeu uma pessoa muito querida, né? Foi um professor de escola bíblica dominical, meu mentor ministerial, um dos meus mentores ministeriais, né? A prova o Senhor recolheu essa semana. Mas são memórias que não se apagam. Memórias que não se apagam. Quando eu estava com 7 anos de idade, né? Nós tínhamos uma vigília muito boa lá na Baixada Fluminense, da onde eu vim, e servi a Deus 20 anos nesse ministério. E esse líder, na época, não era nem diácono, se não me falha, não era professor de escola dominical, um excelente professor, excelente mentor. Esse camarada, ele chega na vigília e fala assim, hoje vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, eu e a filha dele. Eu falei assim, caramba, cara, é hoje? Então, e sabe, porque a gente viu uma intensa busca pela vida. A busca incessante faz toda a diferença. Exatamente. Então a gente precisava viver aquele impacto. Nós já éramos já selados já, né, e tal, mas não tinha o dom, entendeu? Nós éramos cheios, mas não tinha o dom. E aconteceu que naquela vigília de joelho, orando, né, porque o pastor na época, presbítero na época, ele botava todo mundo 2 horinhas de joelho, meu amigo. A vigília começava com 13 anos da harpa cristã. 11 horas da noite, né? Tem louvorzinho, e depois joelho. Entendeu? Perdão. Ele botava o povo de pé, saudava a igreja, orava e começava um louvorzinho, esse corinho, né? De louvor rápido. E 2 horas de joelho. Nós ajoelhávamos 11 horas, quando dava 10 para 1, estava levantando para poder continuar a vigília. Irmão, essa vigília, e tanto valia quanto para adulto quanto para pré-adolescente. Sim, todo mundo, exatamente. Todo mundo tinha que estar orando. E, cara, nesse dia Deus trouxe uma visitação, cara. Poderosa. E ele saiu do lugar dele, pôs as mãos sobre a minha cabeça e a cabeça da filha dele, começou a falar. Daqui a pouco nós fomos tomados pelo Espírito, nós vamos falar em língua distante. Meu irmão, foi uma semana que não conseguiu ficar bom papagaio em casa. Mas é assim. E tomado de Deus. E até hoje, estou dirigindo, Deus
eu sinto a presença, não adianta, meu irmão. Tem Claro. que conversar com ele. Tem que dar lugar. Entendeu? Tem que dar lugar. Então, tipo, só que eu fico imaginando, sabe, esse impacto que foi me causado rapaz, há uns 32 anos atrás, cara, isso nunca saiu da minha memória. Não sai. Isso nunca saiu do meu modo de viver, sabe? Essa experiência nunca foi se apagada. Porque gerou um impacto dentro de mim e marcou. Exatamente. E marcou, sabe? Então, o que eu fico imaginando é o seguinte. O que nós precisamos ser é justamente esses ativadores, sabe? Ativadores para que outras pessoas vivam esse impacto a ponto de viver um impacto genuíno, como você disse aqui há 3 minutinhos atrás aí. Esse impacto genuíno a ponto de que no dia do deserto ou no dia do vale eu possa ouvir Deus e lembrar de onde eu vim. E não vou mudar minha trajetória, minha rota, porque as circunstâncias ficam adversas. É isso aí. Sabe? Então, o que está faltando é esse verdadeiro impacto, sabe? Não é o impacto de hoje eu estou cheio e amanhã eu estou vazio. Não existe. Não, claro. Não existe. É aquela ladainha, aquele mimimi de muitos. Ai, hoje eu estou frio, ora por mim. É o crente 6 horas. Não 6 horas existe, por mês, isso aí. Legal. Não existe. O problema é que a galera hoje está vivendo muito mais a vida dos outros do que o evangelho. Sim. Entendeu? E dentro de uma ansiedade que acaba dominando a própria pessoa, que ela não consegue enxergar nada ao redor. Fala, eu quero isso, pô, isso não aconteceu, se não aconteceu aqui, eu vou para ali, porque de repente ali vai acontecer, porque não era de Deus. Não, mas as pessoas esquecem que isso tudo tem um tempo. Mano, o texto que você falou é muito rico, né? E vindo nesse direcionamento, né? Vamos lá. Perceba que a história, ela vai dizer que nunca essa mulher poderia estar no meio daquele pessoal. Nunca. Nunca poderia. Ou seja, quem paralisou tentando enxergar o erro dessa mulher não conseguiu tocar na hora. Exatamente. Não conseguiu. Entendeu? Nem os próprios discípulos. Perceba isso. Eles estavam com Cristo, em volta de Cristo. Em volta dele ali, mas tipo fazendo um cercadinho para proteger. Porque eles se ligaram que ela foi ali, ó. Vamos dizer que ela foi raspejando ali, ó. Bum, encostou e pronto. Eles estavam ligados no que estava em volta, na vida daquelas pessoas. Na vida dos outros. E aqui vai um conselho de graça para você que está nos assistindo aí, né? Quer ter sucesso em Deus, quer ter um impacto de verdade, para de se preocupar com quem está em volta. Siga a tua visão, como diz o salmista. Eleva os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Foca em Cristo. Ele estava ali, aquela mulher sai do lugar onde ela estava, do lugar de reserva dela, para poder encontrar Cristo. Só que o que me chama a atenção é o seguinte. Jairo, ele vai até o cais receber Jesus. Ok? Mas o que ele deixa em casa? A filha doente. Ok? A filha doente. Ela não estava morta, ela estava doente. Só doente. Ok? Só que a filha de Jairo, ela é a filha, então ela é mais nova. É uma geração mais nova. Ok? E Jairo é uma geração mais madura, experiente. Ok? Ou seja, a geração que se prostra, a geração que tem raiz e vai atrás e vai buscar a solução, ok? E a geração que entende o que é proativa a ponto de eu tô mal, mas eu vou ser a intermediária, eu preciso mostrar para Jairo que ele está no local certo, entendeu? Então, ou seja, enquanto a geração que está acostumado, como é que eu posso usar o termo? A geração que paralisa,
que se acostuma, esse é o termo, que se acostuma com a guerra que está vivendo, é melhor ficar aqui e morrer. Naquela mesma, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. A síndrome de Gabriela. Exatamente. Então, tipo, ela simplesmente fica ali, ó, vou morrer aqui mesmo e tal. Mas existe uma geração que ainda se levanta. E aí Sim. que tá. Porque nós precisamos ter a referência de maturidade. Ok? Nós precisamos ter a referência de maturidade. É a maturidade de Jairo que faz Jesus atravessar a cidade. É isso aí. Entendeu? É a maturidade de Jairo que faz Jesus atravessar a cidade e simplesmente aquela mulher só acha ele na cidade porque ele vai investir na casa de Jairo. Porque ele está lá, tá caminhando até lá. Entendeu? Então, tipo, se a nossa geração ficar igual essa menina só aguardando milagre dentro de casa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se ninguém se levantar para ir, não vai. Ó, uma coisa eu aprendi com o saudoso pastor Custódio, que aprove Deus já levá-lo há alguns anos, né, no Centro Evangelístico Internacional. O pastor Custódio dizia que ele dava o exemplo que o verdadeiro crente, ele devia ser aquele assim, mais ou menos dentro de um barco com 2 remos. Um barco é para orar, né? Um remo é a oração e o outro remo é a caminhada. Porque se você só orar, você vai girar e não vai sair do lugar. Então, se você ora e caminha, você vai... Eu nunca mais eu esqueci desse exemplo. Olha que eu escutei isso aí já tem, sei lá quantos anos atrás, deve ter mais de 20 anos isso. Ele dizia, é a oração e a caminhada, a oração e a caminhada. Porque se você ficar só parado buscando dentro de casa, é como você falou, não vai acontecer, não vai só, entendeu? E não acontece. Não acontece. Infelizmente, sabe, a gente vai se conformando. A oração é o verbo orar mais a palavra ação. Isso aí. Você ora, mas você tem que agir. Eu me lembro, eu falei isso foi São Paulo, estava em São Paulo esse final de semana passado agora, né? E eu preguei numa igreja, até no meu apóstolo amigo, cara, um apóstolo amigo demais, irmão, corintiano. Coitado. Vamos orar pela vida dele, que Deus ainda liberta. As portas do céu estão abertas sobre ele. Apóstolo Marcelo, cara, uma figura, gente fina demais. Cara, um irmãozão. Né? Aí fui pregar na igreja dele e eu falei justamente sobre isso. Porque a IFPN, quando surgiu, ela surgiu na Baixada Fluminense, né, quando o Senhor nos deu a IFPN, na verdade, e para cuidar, né? E eu me lembro que aqui era um valão, um córrego, um valão, né? E do lado era a rua onde nós passávamos para poder ir para a igreja. E todas as vezes que chovia, aquele valão enchia, transbordava, molhava a rua do lado, e o lixo que estava ali, ele ia para a rua. E eu colocava meu filho na carcunda, dava a mão à minha esposa, meu sogro e minha sogra do outro lado, né? E a gente ia... Para passar por ali. Exatamente. Só que quando chegava na igreja, nós ganhamos na igreja o altar de tapume, né? E o rapaz fez todo ele forrado com carpete. Então o que aconteceu? O que acontecia? Toda vez que chovia assim, eu e o meu sogro não subíamos no altar de sapato. Por quê? Para não sujar o carpete. Se dirigia o culto, eu pregava de meia. De baixo. Ou então de meia. O sapato ficava ali, eu ficava de meia lá em cima. Só adorando o Senhor e tal, e pregava. Aí meu sogro também, né? Só que um dia eu cheguei em casa e um dia à noite, depois do culto, aí eu falei assim, aí Deus falou comigo assim, idealiza o teu sonho. Aí eu falei, Deus, hoje eu preciso de um veículo, entendeu? Hoje eu preciso de um carro, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, cara, e tipo, eu saí, sabe, até pastor, você vê de ministério grande, você sabe, pastor é médico, meu irmão, não tem hora, você tem que ir. Não tem horário não. Então o que aconteceu? Nós saímos, né? E aí o Senhor falou comigo, idealiza. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso de um carro. Aí na época, eu peguei e falei assim, Senhor, eu tô de carro. E eu a pé, mano.
portão de galera de casa fechado. Aí eu falei, minha esposa, abre o portão, por favor. Ela pegou e foi, você não vai abrir não? Ela foi pra ela, não, pô, abre o portão de garagem. Aí ela pegou e falou assim, por quê? Eu falei que eu vou entrar com o meu carro. Ela foi e falou assim, rapaz, você tá ficando doido. Eu sei que o culto foi bom, essa unção que tu recebeu aí, essa aí te deixou meio doido. Aí eu fui e falei pra ela, não, meu filho, abre, porque Deus tem coisas grandes. Amém, eu creio. Aí ela pegou, foi, aí ela, pra mim, amor, sempre acredito em você, mas dessa vez tá ficando doido, você vai entrar como se tivesse de guerra. Eu falei, não, vou passar mesmo, não. Mesmo você abre esse portão. Eu falei, é? Bom, fui lá, abri o portão de garagem. Aí eu fiz como se tivesse abrindo a porta do meu carro, entrei e fui assim, ó. Aí cheguei lá dentro, fechei a porta do carro, apertei o alarme, fui lá, fechei o portão, botei o cadeado. Aí ela tava bem assim na porta, encostada dela. Vocês são muito doidos. Eu falei, agora ele ficou doido de verdade. Aí eu peguei e fui. Aí o que aconteceu? Aí quando foi umas 3 semanas após isso, um obreiro me liga e fala assim, pastor, eu falei, oi, então, eu tomei a liberdade, o senhor até me perdoa, eu tomei a liberdade de conversar com alguns obreiros aqui e passei para eles que o senhor precisa de um carro. Aí eu fui e falei, olhei para ele assim, eu falei, é mesmo? Aí ele, pastor, porque anteontem o senhor veio visitar uma irmã ligou pro senhor, era uma mãezona, cara, que eu tenho até hoje. Ela passou mal, pressão subiu, né? E tipo, meu pastor tem que vir me orar, Cara, eu peguei a bicicleta, cara, e eu andei mais ou menos da tua casa ali, de bicicleta, até o Rio Cricket. Uau, de bike. Uma caminhada boa, uma pedalada boa. Rapaz, eu acho que foi mais, mas eu vou chutar até o Rio Cricket. Meu irmão, eu fui de bike 2 horas da manhã. É a vida. E eu, quando eu cheguei lá, orei por ela e tal, não sei o que, mas ficou bom. Mas era Deus me testando. Sim. Entendeu? Era Deus me testando para poder saber se eu ia ter coragem de fazer isso. De cumprir se ele poderia colocar o propósito na sua mão ou não. Meu irmão, existem coisas na nossa vida que Deus vai querer ver uma atitude sua. Certíssimo. Para muita gente parece ser loucura. Para muita gente você ter que viver uma vida dessa parece ser a maior loucura da face da terra. As pessoas olharem para você e falarem, caramba, cara, você não vai conseguir. Ela vai entender porque se você esperar amanhecer o dia. 2 da manhã, cara, como é que eu vou de bicicleta? Meu irmão, chamado é chamado, independente da onde você esteja, do que você esteja vivendo. Chamado é chamado. Eu levantei, peguei minha bike e fui. Quem quer faz, quem cara. Quem quer pega e faz. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Meu irmão, isso aí é básico. Cara, imagina. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar o texto que até mesmo o senhor usou aí, né? Cara, Deus pega o homem e fala para ele, ei, arruma tua mala. Cara, arruma tua mala, pega a tua esposa, sai do meio das tuas parentelas e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Meu amigo, pô, cara, eu tô confortável aqui dentro. Sim, ar-condicionado, bom, ar-condicionado, televisão, tá o pastor Zé ali, nosso mestre, né? Tá, o ambiente está propício para fé, né? Então já pega a visão na tua casa aí, sabe? O ambiente está propício para fé, para você ser impactado através da fé, cara. E para que eu tenho que sair lá fora agora? Por que, né? Se eu tô tão bem onde eu tô. Você tá entendendo? Pra quê? Eu tô muito bem aqui, confortável, bebendo minha água, sabe? Conversando, trocando uma ideia, batendo um papo, né? Um papo de Deus, né? Ou sobre Ele. E por que eu tenho que ir lá pra fora naquele sol agora?
Não, meu irmão. Eu tenho que peregrinar lá, né? Se eu estou aqui bem pra caramba, eu estou fazendo a obra também, né? Vamos colocar tudo na... O cara tá bem, mas Deus falou pra ele, irmão, larga tudo e vai, meu filho. O que eu tenho é melhor e maior, calma. Cara, o caminho do sucesso não é revelado quando a promessa vem, ele é revelado na caminhada. É isso. Entendeu? Não é revelado quando a promessa chega, ele é revelado na caminhada. Se o pastor Isaías não acreditasse no projeto, ele continuaria só tendo um sonho, só um projeto. Mas o caminho dele levantar e falar assim, hoje eu vou comprar um mouse, já é o início do projeto dele. E aí Deus já começa a honrá-lo, porque ó, verdadeiramente ele entendeu o projeto, ele entende o propósito, até tudo está estruturado, mas ainda assim ele está caminhando dentro das possibilidades dele. Pode ser algo impossível, mas para ele não é impossível. Então ele começou, ele comprou um mouse, depois ele comprou um teclado, depois ele comprou uma câmera, montou um estúdio. É isso. E Deus vai honrando, e Deus vai multiplicando aquele mínimo daquela fé que ele plantou. Ele comprou um mouse, é como se ele tivesse plantado uma sementinha só. Ó, plantei, vou começar a regar, mas eu preciso de mais. E por aí vai. É o que acontece, a gente vai vendo, nós vamos vendo aí. Ah, rapaz, o pessoal da igreja lá, paizão, é um prazer aprender com o Senhor todos os dias. Eu amo sua vida da EFN, sou muito grata por essa casa. Amém, amém. Gilson lá, ó, graças e paz para todos, amém. O povo tá ligadinho. Tá ligadinho, depois a gente vai passando aí pra gente ver quem é que tá ao vivo. Então, já aproveita que você tá aí, compartilha esse link aí. Compartilha, siga a página lá. Em nome de Jesus. Então, aí o que acontece? Deus vai te tirar do estado de conforto para poder ver se realmente você quer segui-lo. Quando Cristo chama Abraão, ele vai, cara. Agora, percebe que ele fala, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ou seja, atitude de ir, obedecer e ir. Sem saber para onde. Tá? No meio do caminho ele vai revelar, vira à esquerda, vira à direita, vai para frente. Vai, somente vai. Pega e vai. Agora, o Cristo fala para ele, só seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Ok? Então, Cristo está falando para ele, você vai ter N dificuldades no meio do caminho. N guerra no meio do caminho. Quando fala seja uma bênção, você vai ter N desafios. Mas você tem que continuar dando exemplo de quem você está carregando dentro de você. É isso aí. Quando eu comecei a FPN, ninguém acreditava. Por ser muito novo. Eu estou com 39, eu estava com 29 anos de idade. Entendeu? Então tipo, eu estava com 28 para 29 anos de idade. Então, na época, eu estava com a cutis mais jovial, né? Então, tipo, aí todo mundo falava, cara, esse garoto e tal. Olha lá, irmão, também tá lá, tô aqui. Não vai dar certo. Quando vai dar certo, é a maior loucura isso. E eu ouvi muito isso. Meu irmão, você ouviu muito isso. Você é doido, você vai ser você é doido. Eu estou escrevendo um livro, né? Eu tenho que terminar esse livro. Esse livro, a temática os desafios de um jovem pastor. Não é de um pastor jovem, é de um jovem pastor, sabe? Então, tipo, cara, ninguém acreditava. Rapaz, uma experiência minha, sabe? Do marido falar pra mulher, sai fora, cara, daí. Esse pastor é jovem demais, esse pastor só vai querer se relacionar com você. Cara, pensa nisso. Eu já ouvi muita piadinha assim. Aí, e de tirar a mulher da igreja, o cara, sabe, não ser crente. Sabe? Eu falei, rapaz, tu quer ver se tem uma coisa boa em Nazaré? Vem vir, cara. Vem aqui e vê. Entendeu? Então, tipo, 10 anos militando no Ministério próprio. Já faz 11 anos agora. Sabe? Eu tô há 17 anos casado com a mesma esposa. Entendeu? Há 19 anos junto com ela. Para a glória de Deus Pai. Então, assim, eu fico imaginando o nosso desafio. Porque no início ninguém acreditava. Sabe? A gente começou dentro de uma sala e eu com um violãozinho emprestado, né? E 2, 3 irmãos ali e cantando, louvando ao Senhor ali. E tipo, beleza, naquela reunião, mantendo o segmento de crescimento, assim como foi com os discípulos da igreja primitiva, cara. Claro. Entendeu? A questão da sementinha, você começou a plantar, ninguém começa num palácio.
Não. E começa dentro de um palácio. Você começa dentro de uma casinha de pau a pique, Isso aí. porque é a sua fé, você tem que começar a plantar. Exato. Eu não vou plantar hoje uma semente, amanhã vai ter uma mangueira cheia de manga lá pendurada, não vai. Não vai. Exatamente. Não Aí, vai. Até porque primeiro cresce a raiz. A Sim, base é para baixo. sim. Se não tiver É pra raiz, baixo. se não tiver raiz, Não, entendeu? Vai cair. Então, assim, a probabilidade de queda é muito grande. Se não tiver raiz. se não tiver raiz, vai cair sempre. Entendeu? Então, tipo, e quando nós começamos, foi assim, cara, ninguém acreditava. Mas eu acreditava. Eu acreditava naquilo que foi liberado. Bastava ali. Eu acreditava naquilo que foi liberado. Entendeu? E por isso nós estamos aqui hoje. E o lance do carro, aí esse rapaz falou, cara, pastor, o senhor precisa de um carro. Eu falei, tá, mas a igreja não tem condição de comprar um carro zero agora para mim, e nem eu quero um carro zero. Sabe, o carro que Deus enviar, está enviado. E continuava no propósito. Daqui a pouco alguém me liga, na época, mas... Foi o verdinho? Foi o verdinho? Não, foi antes do verdinho, cara. Foi antes do verdinho. Aí eu tive um Escort europeu mais bonito do que o verdinho. O verdinho era mais completo, mas o Escort europeu era mais bonito. Cara, lindo, azul. Foi do meu pai. Meu pai vendeu para uma irmã da igreja aqui de cima, aqui de Niterói na época. Aí a irmã, não, esse carro é muito de homem e tal. Não sei o que. Ó, pastor, tem um carro para o senhor aqui. Esse carro já foi da tua família, ele vai voltar de novo para a tua família. Eu falei, não tem dinheiro não, querida. Ela falou assim, não, você vai pagar R$200 por mês. Eu falei, o quê? R$200 por mês? Eu falei, meu, eu tô indo agora buscar. Cara, eu saí de Belfort Roxo. Falei com a minha esposa, peguei um ônibus, veio eu e ela. E ela, eu vou contigo. Eu falei, tá bom. Viemos, aí missão da minha mãe, peguei o carro com meio tanque de álcool. Nem álcool eu coloquei, só para ter uma ideia. Jesus é bom demais. E eu fui. Destino Rio de Janeiro. Destino Baixada Fluminense. Meu irmão, quando eu cheguei lá, com o bracinho do lado de fora, dirigindo a minha esposa, eu olhei para ela, o que foi? Eu falei, não, agora você vai. Lembra do mistério do portão? Do abre o portão lá para mim, eu a pé. Você rindo? Você riu de mim quando eu abri o portão? Aí eu falei isso lá em São Paulo, porque a fé, ela é existente. Agora, a idealização é a força daquilo que você olha. Sim. É a ação. Isso eu preciso idealizar. Porque a fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Não está aqui. Eu não vejo isso aí. Ok? Não está aqui. Mas eu idealizei, eu sonhei aquilo e eu vou em busca daquilo. É isso. Só que eu vou em busca daquilo em Deus. Eu não vou olhar para o lado, isso aí. É isso aí. Eu nunca entrei na nossa igreja, eu nunca entrei e enxerguei bancos vazios. Eu nunca entrei na nossa igreja e enxerguei um lugar pequeno. Ok? Por quê? É o firme fundamento daquilo que eu não vejo. O que eu vejo serve para a minha carne. O que eu não vejo serve para o mundo profético. Isso aí. Ok? O que eu não vejo na terra, eu só consigo enxergar no mundo profético. Só que o mundo profético, ele move a terra. Tá? Os grandes empresários, antes de ser grande aqui, ele é grande aqui. Isso aí. Ele idealiza, ele sonha. Exatamente. E ele começa a projetar aquilo. Exatamente. Ou seja, ele tem que ter ação. Ele bota no papel e do papel ele leva para a prática. Se não for, não adianta. Porque senão você vai morrer sonhando. Eu sonho em ter isso, eu sonho em ter aquilo, eu sonho em ter aquilo outro. Você vai morrer sonhando. Então, senão não adianta. Então, nós precisamos manter, trabalhar esse impacto na Terra. Tá? Nós somos esses ativadores. Os ativadores do impacto. Ok? Nós somos esses ativadores. Se a gente não ativar, Cristo fala para os discípulos, né? Eu falei até sobre isso na quinta-feira, lá no Pastor Wagner, um amigão, um abraço, Pastor Wagner, né? Rapaz, eu esqueci o nome da igreja. Amém. Não Pastor Wagner, faz parte, né? Faz parte.
um irmãozão que o Senhor nos deu. Tem muitas saudações ali, hein? Tem bastante. Daqui eu não estou enxergando direito, não. Vamos lá. Tem um comentário ali, né? Acho que a minha vista é melhor que a sua, hein? Porque a minha. E olha que eu tô com 4K, hein? Tá com 4K aqui, ó. Eu tenho 4K. Você não tem, não, mas eu tenho 4K. Eu tenho aqui. Minha visão é 4K. Pastor Isaías também tem visão 4K. Ó. Vocês estão de bobeira, né? Nós estamos literalmente com os olhos da fé aqui, ó. 4K. Se eu tirar, vira 0K. Aí não funciona. Tá embaçado. Você liga para a operadora e reclama que a imagem tá ruim. Vamos lá. Ó, a Mariana Costa, já falei dela aqui já. Agora que eu vi ali, ó, Pastor Erlon. Pastor Erlon tá aí. Filhão, Deus abençoe. Lá, ó, a pastora Risoneide. Pastora Risoneide, minha filha, nós já até te felicitamos aqui já. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pastor Erlon é um filhão aí. Amém, meu filho. Obrigado por acreditar em nós aí, essa referência, tá bom? Deus te abençoe muito. São pessoas que a gente tem como os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Amém. Estamos chegando ao término, né? Estamos chegando ao término, meu apóstolo. Que é isso, o próximo dia nós vamos ver ainda, vamos colocar lá no grupo, lá na igreja, mas não sei qual é o próximo sábado, mas nós daremos continuidade a esse impacto. Agradeço mais uma vez o seu carinho, a sua presença aqui, a todo o ministério, a toda a Igreja Apostólica Fogo para as Nações. Um grande abraço, Deus abençoe. Daqui a pouquinho estaremos juntos lá na Conferência Jovem, não é isso? Impacto Jovem. Galera, 19 horas. Chama todo mundo. Chama já. Na rua Doutor Salomão Vergueiro da Cruz, número 220, próximo ao Colégio Salesiano em Piratininga. Tá? Chama todo mundo, porque vai ser forte hoje. Vai ser forte. Vai ter um pregador de longe hoje lá. Cantor Samuel vai estar lá. Olha aí. Né? Vai ser menino, rapaz. Menino tomado, né? Ele é bênção. Então, vem com a gente às 19h30. Amém? No nome de Jesus. Para adorar o Senhor junto conosco lá. Amém. Um sábado abençoado para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente. Graça e paz. Shalom. Deus abençoe.